Plano de aula: Bullying, proposta de intervenção. Tema: Bullying. Público-alvo: educação infantil entre 4 e 5 anos. Campos de experiências da BNCC: o eu, o outro e o nós. Habilidade na Base Nacional Comum Curricular: demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo, brincadeiras e jogos. Escutar o reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. O que é bullying? O bullying corresponde à prática de atos de violências físicas ou psicológicas intencionais e repetidas, cometidas por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta um grande número de vítimas no Brasil e no mundo. O termo em inglês bullying é derivado da palavra bully, tirano brutal. Ainda que esse tipo de agressão tenha sempre existido, o termo foi cunhado na década de 70 pelo psicólogo sueco Dan Haus. O bullying pode ocorrer em qualquer ambiente onde existe o contato interpessoal, seja no clube, na igreja, na própria família ou na escola. Aos poucos, o combate efetivo ao bullying vem ganhando importância na mídia e em ONGs, empenhadas em campanhas de anti-bullying. Isso porque essa prática tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, no país e no mundo. Bullying na escola. Conflito entre crianças e adolescentes são comuns, pois tratam-se de uma fase de insegurança e autoafirmação. Porém, quando os desentendimentos são frequentes e parte para a humilhação, é aí que o bullying prolifera. Nas escolas, as agressões geralmente são praticadas longe das autoridades. Ocorrem normalmente na entrada ou saída do prédio, ou ainda quando os professores não estão por perto. Porém, também acontece de forma silenciosa na sala de aula, na presença dos professores, com gesto, bilhetes e etc. As agressões físicas são mais difíceis de serem escondidas e muitas vezes levam a família a transferir a vítima para outra escola. Quais os tipos de bullying? Verbal: xingamentos, piadas e rótulos humilhantes são as atitudes que definem essa forma de agressão. As consequências são inúmeras, dentre elas a insegurança, dependência e problemas de interação social. O físico: ocorre por meio de agressão física, como socos, chutes, empurrões e outras ações que envolvem contato físico. Apesar de parecer o caso mais simples de identificar, pode ser facilmente confundido com brincadeiras, principalmente entre meninos. Psicológico: ocorre por meio de perseguições, manipulações, chantagem, discriminação e ameaças. Pode acontecer devido à cor de pele, orientação sexual, religião, aparência física, dentre outros. Essa forma de violência pode levar as vítimas a desenvolver transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e fobia social. Como tentar combater o bullying? Com a ajuda dos responsáveis pela criança, tanto na escola quanto em casa, é necessário e de extrema importância conversar sobre o dia a dia da criança, como, por exemplo, como foi a aula, como foi o recreio, perguntar como é o relacionamento dele com os colegas e professores, perguntar se algo incomoda e abordar o assunto do bullying, mesmo que indiretamente, para que ele se sinta seguro em conversar sobre o assunto caso esteja sofrendo ou pense em fazer com alguém. Manter um ambiente familiar saudável, participar de todas as atividades possíveis da escola com o seu filho, ter diálogo com a escola sobre a criança.
Vemos no exemplo um garoto que frequenta o CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, começou a sofrer bullying por usar óculos e se vestir da maneira que ele gostava. Os outros colegas o chamavam de estranho, feio, diziam que as suas roupas eram estranhas igual a ele e o chamavam de pequeno. Plano de aula, bullying. Primeira atividade: fazer um elogio para o colega. Como fazer? Com papel e lápis, pedir à criança que ela escreva seu nome e coloque em uma caixa. Colocar todos os nomes em uma caixa. As crianças sentam em roda e a professora fala já para que pegue um papel. Essa caixa vai passando e quando já for dito, o aluno pega um papel e escolhe um elogio para o colega escolhido pelo nome e os demais colegas descobrem quem é. Objetivo: facilitar o entrosamento das crianças, usar a prática do elogio e despertar a cordialidade de cada um. Segunda atividade, cartaz. As crianças terão uma aula do que é bullying e de como prevenir. Como fazer? Com um papelão cortado em forma de folha, os alunos trarão revistas e jornais e recortarão palavras e imagens que os ajudem a fazer um cartaz com o tema Diga Não ao Bullying. As crianças apresentarão este cartaz para todos da classe. O objetivo é ensinar as crianças a se impor e a informar um responsável professor quando ocorrer algum bullying. Terceira atividade: minhas atitudes. Em uma folha com desenhos de atitudes certas e erradas, os alunos marcarão um X nas atitudes corretas a se ter com os demais colegas. Após marcarem em uma roda de conversa, cada um explicará o porquê os desenhos não marcados são atitudes erradas e não podem ser tomadas. O objetivo é ensinar as crianças a terem atitudes certas e nunca cometerem bullying. Faça amizades, bullying não. Essas são as nossas referências.